Olá, queridos. Nesta ocasião tão oportuna, eu quero compartilhar neste estudo dominical a palavra do Senhor, o livro do profeta Oséias. Eu quero falar um pouco sobre este livro tão importante que demonstra o amor do nosso Pai Celestial de forma muito vívida. E é bom saber que Deus nos ama, que Deus nos abençoa, que Deus cuida de nós de forma tão maravilhosa. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Ainda no capítulo 14, versículo 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O livro do profeta Oséias nos chama a atenção. Deus falou através dos profetas, mas de diversos profetas, os grandes profetas, como Isaías, profeta Elias, próprio profeta Moisés e tantos outros, todos eles de extrema importância, mas Deus, através de Oséias, ele fala através da vida de Oséias. No capítulo 1, nós percebemos que Deus orienta Oséias tomar mulher de prostituições, a Gomer, e isso seguramente deixou Israel estarrecido, mas necessariamente o profeta Oséias, com essa atitude, estava demonstrando a infidelidade do povo. O povo se prostituiu após outros deuses. O povo se voltou contra o Senhor. E essa mulher, então, ela se vai. E ela deixa Oséias por um tempo, se vai e se entrega à prostituição cultual. E depois de degradada, depois de rejeitada para a prostituição, Gomer é vendida para o mercado de escravos. E Oséias vai então e resgata e compra novamente a sua mulher por um preço significativo, demonstrando a Oséias, através da sua vida, o obstinado amor de Deus. Deus demonstra o seu amor. E percebemos então que no final do livro, no texto que lemos, Deus vai dizer: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ou seja, apesar da infidelidade dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, Deus demonstra o seu amor, demonstra o seu perdão. Assim como Gomer teria novamente a sua casa, o seu marido, apesar de não merecer por causa da sua situação tão deplorável, do que ela fez pela traição, a lei mandava apedrejar tais mulheres, mas Oséias a ama e restaura a sua vida, o seu casamento, por pura graça e misericórdia da parte de Oséias. Mas Oséias está pregando ao povo através da sua vida. O povo de Israel é que assim estava. O povo de Israel é que andava longe dos princípios do reino do Senhor, mas Deus sempre dá oportunidades. Ele sempre, nesse tempo, nessa era do Evangelho, desde o Antigo quanto ao Novo Testamento, nos nossos tempos, Deus sempre nos dá segundas oportunidades. Ele é Pai, Ele disciplina, mas a sua disciplina tem como objetivo nos restaurar a sua presença como Pai que é. Esse livro é rico, com muitas orientações, apresenta um povo infiel, mas também apresenta um Deus
obstinado em amar, em nos amar. A mensagem de Osés enfatiza a firmeza do amor de Deus. Não havia razões para Deus continuar amando esse povo. Não havia nenhuma razão para isso. Mas Deus ama de forma incondicional. Deus nos ama não pelo aquilo que nós podemos oferecer a Ele, mas Ele nos ama de fato de forma incondicional. O seu amor não está condicionado àquilo que nós possamos oferecer ao nosso Deus. A graça e a misericórdia de Deus é estendida a um povo que não merece. Gomer não merecia o marido novamente, pelo que ela fez. Ela se degradou em cultos, em prostituições cultuais, fez daquilo que é mais baixo e vil. Mas Osés restaura. E Deus, da mesma forma, nos restaura, apesar dos nossos pecados. À semelhança de Gomer, nós pecamos, nós fazemos o que é mal, nós fazemos o que é vil, nós fazemos o que é detestável, mas Deus continua nos amando. Deus continua nos dando a sua graça maravilhosa. Em última análise, esse povo não conhecia a pessoa de Deus, não conhecia quem era Deus e o apreço, o zelo, o amor que Deus dispensava aos seus filhos, a ponto de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, no texto tão conhecido da palavra de Deus, Oséias vai dizer o seguinte, sobre o conhecimento que eles precisavam desenvolver diante do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva sarôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O povo se desviou, foi após outros deuses, atrás aos Baalins, e serviu esses deuses. E quais são os deuses da atualidade? O que nós ansiamos, o que nós procuramos é o nosso Deus, ou corremos atrás de ídolos do coração? Os ídolos da atualidade, talvez, eles são subjetivos. O que nós idealizamos, o que planejamos, o que pensamos, tem como centro a vontade do Senhor, senão se tornaram deuses que nós estamos servindo. Mas esse livro, ele é rico e maravilhoso, e nós tiramos algumas lições a respeito deste livro. A primeira, o povo infiel mergulha na decadência. Uma vida de pecado nunca vai bem. O ímpio, ele pode até ir bem, até certo ponto. Uma nação que rejeitou Deus, ela pode ir bem até certo ponto, mas depois ela se degrada. Ela se degrada nos vícios, nas drogas, nas bebidas, nas jogatinas, nos negócios indevidos, começam a gastar dinheiro com aquilo que é supérfluo. Então, a nação que deixa o Senhor, ela já começa a declinar-se moralmente, espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Quanto mais santo, mais abençoado. Quanto mais santo, mais abençoado. E é necessariamente isso que o livro do profeta Oséias quer mostrar, que a infidelidade, ela não vale a pena. É mergulhar-se num lamaçal de decadência, de bancarrota, de prejuízos,
de desordens, um povo sem entendimento. O povo faltava conhecimento da lei. No capítulo 4, versículo 6, vai dizer o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Um povo sem conhecimento, ele se perde. Um povo sem instrução, ele se perde, ele não vai longe. E o conhecimento supremo é o conhecimento de Deus. O homem precisa conhecer qual é a vontade de Deus para que ele ande nos caminhos certos, para que Deus abençoe as passadas, porque fora dos projetos e planos de Deus há frustrações. Deus mesmo frustra os desígnios dos ímpios, mas Deus abençoa todo aquele que se coloca debaixo da sua vontade, dando-lhe entendimento, dando-lhe instrução. Mas houve essa decadência no tempo de Oséias, por causa do entendimento. Um povo também, ele cai no declínio, ele declina-se na sua espiritualidade. Oséias descreve o orgulho, o mundanismo, a corrupção, a imoralidade, a prostituição, os homicídios, os furtos. São exemplos da falta de espiritualidade de um povo que se considera autossuficiente e julga Deus desnecessário à vida. E hoje, no nosso tempo, nós percebemos isso, uma espiritualidade enfraquecida. As pessoas são religiosas, mas não espirituais. Elas têm zelo pelos seus deuses, ou até se dizem pelo Deus grande, Criador, Salvador, até citam o nome de Jesus, são extremamente religiosos, mas não são espirituais. Não têm unção do Espírito Santo, não fazem morrer a natureza terrena, mas são cheios de orgulho, cheios de inveja, cheios de lascívia, cheios de prostituição, cheios de vícios tais. Amo o dinheiro, amo o trabalho, tudo é em detrimento da pessoa do nosso Deus. Povo sem espiritualidade. Culmina em um terceiro subponto, um povo sem direção. Se ele é sem conhecimento, sem espiritualidade, necessariamente ele vai ser sem direção. Ele não sabe de onde veio, nem o que está fazendo, nem para onde vai. Ele não tem sentido na vida, fica sem direção. Substituindo Deus por outros deuses, o povo vive sem direção. Isso é inevitável, porque Deus é quem dá sentido às nossas vidas. Deus é quem salga as nossas vidas. Deus é quem adoça as nossas vidas pela sua instrução, pela sua direção. Mas ainda um povo infiel merece a disciplina do Senhor. Um povo infiel, ele necessariamente será disciplinado. Muitas coisas que sofremos poderiam ser evitadas. O sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento faz parte da vida aqui nesta terra. Nós herdamos o DNA de nossos familiares. Uns têm propensão a um tipo de enfermidade, outros de outra. Uns têm propensão a desenvolver diabetes, pressão alta, dor de cabeça, enfermidades tais, problemas emocionais. Tudo isso é fruto do DNA que nós herdamos. Mas muitos outros
Sofrimentos nós podemos evitar. Muitos sofrimentos são oriundos da disciplina de Deus sobre as nossas vidas, pelas nossas transgressões. Mas se andarmos em obediência, Deus encolhe a sua mão de disciplina. Se andarmos em santidade, em temor, em respeito à vontade do Senhor, Deus encolhe a sua mão de disciplina, estende a sua mão para nos abençoar. Nós vamos perceber isso no livro de Oséias. E esse versículo, ele vai dizer: a minha ira se apartou deles, porque houve arrependimento, porque houve volta. Mas ainda, em terceiro lugar, o povo infiel, ele pode ser resgatado. E Deus muitas vezes usa a sua disciplina para nos resgatar, para nos livrar de um perigo, de um mal. O objetivo de Deus é nos resgatar. E Oséias mostra-nos isso, capítulos 11 a 14. O profeta descreve o interesse do Senhor em trazer o povo de volta para si. O coração de Deus se encontra aberto e pronto para receber carinhosamente a todos. E Ele faz uma declaração de amor. Deus ama tanto o seu povo que é como se Ele mesmo dissesse: como te deixaria? Isso é amor eterno. Como te deixaria? Então Deus vai demonstrando o seu amor, demonstrando a sua graça. Lá no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. Mas eu atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Ou seja, Deus faz uma declaração de amor aqui para com os seus filhos infiéis, pecadores, desviados muitas vezes, mas Deus diz: eu atraí com amor. Mas ainda, Deus faz uma chamada ao arrependimento. No livro do profeta Oséias, o programa de restauração do Senhor contempla um chamado ao arrependimento. E não há recomeço sem arrependimento. Deus ama o pecador, essa frase, mas não ama o pecado. Deus abomina o pecado no seu Filho. Então, Ele nos quer de volta, mas santos para Ele, puros para Ele. Deus fala isso ao nosso coração. Deus nos quer perto dEle. Deus nos quer perto dEle. Assim como o pai quer o filho perto, Deus quer os seus filhos junto a si, no seu afago, no seu colo, no seu peito. Deus nos quer, mas santos, preparados para Ele. Então nós precisamos fazer uma autoanálise e ver aquilo que é pecado e abandonar, deixar, para que estejamos na presença de Deus puros e santos, arrependidos pelos nossos pecados. Mas ainda há um apelo enfático. Finalmente, como se não bastasse, o Senhor apresenta um apelo final e insistente: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. É o versículo que nós lemos no último capítulo, um chamado de um pai, assim como aquele pai na parábola do filho pródigo chama o seu filho, deseja o seu filho. Deus, ali na verdade o pai representa Deus, esperando-nos ansiosamente na sua casa para receber-nos com todo requinte, todo cuidado, toda graça. Volta, Israel. Deus está falando para um povo infiel, pecador.
Deus fala para nós essa palavra, nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós precisamos de Deus. Essa palavra então é tão animadora, encorajadora, apesar dos nossos pecados, apesar de assemelharmos com Gomer, numa situação tão deplorável, Deus ainda nos ama. Deus nos ama. Essa é uma verdade maravilhosa. E Deus está cuidando de nós nessa pandemia. Deus está cuidando, Deus está zelando dos seus filhos. Tenhamos toda certeza a esse respeito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa palavra no nosso coração. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.